voltando ao primeiro amor. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Pastora, você não vai fazer oferta, fazer isso, fazer aquilo. Deus está no controle, amém? Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória! Diga, eu amo a palavra. E nesta noite, serei edificada pela palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, o Senhor tem promessas para todos nós. O Senhor tem promessas para a igreja, para as famílias. O Senhor tem promessas para a nação brasileira. Para que essas promessas se manifestem, como eu disse aqui no início, cada um de nós precisamos estar com o nosso coração em Deus. Essa palavra é uma palavra, queridos, que quando nós começamos a pensar a forma como nós nos convertemos e começamos a nossa vida espiritual, nós vamos encontrar áreas em nossas vidas que nós precisamos voltar ao primeiro amor. É interessante que quando uma pessoa casa, nos primeiros anos de namoro, de noivado, do relacionamento, é aquele amor, aquela bênção, né? Aquela vontade de estar perto, tudo aquilo que os irmãos sabem. Mas com o decorrer do relacionamento, muitas vezes a tendência é esfriar, é acostumar e já não se fazer aquilo que se fazia no início. Os muitos elogios, os presentes, o desejo de estar próximo, não é assim? Aqui o Senhor nos mostra um chamamento para um retorno ao primeiro amor. Aquele amor inicial de quando a pessoa conheceu Jesus, foi impactada pelo amor de Jesus, recebeu Jesus e começou então a buscar Jesus. Se nós fôssemos abrir a oportunidade aqui, muitos de nós falariam: olha, quando eu me converti, eu pregava para todo mundo, eu orava, eu lia a Bíblia, eu ia em vários cultos. Não é assim, amados? Amém? Alguém está aqui? Glória a Deus. Mas, irmãos, algumas coisas acontecem em nossa vida espiritual que, apesar de estarmos na igreja, firmes, andando com o Senhor, aquela chama do primeiro amor, que você dormia pensando em Jesus, que acordava pensando em Jesus, que quando pecava,
trazia uma dor, um sofrimento muito grande. Não era assim? Não é assim? Isso precisa, irmãos, permanecer crescendo em nossas vidas. Pode ser que a maioria aqui tenha uma vida espiritual constante, firme, e que vai crescendo em amor a Deus todos os dias, e que já não ouve mais as sugestões do diabo, já são pessoas que são trabalhadas, que, por exemplo, numa noite como esta, vem a um culto e consegue se ligar no trono da glória, não fica ouvindo o que o diabo fica falando, porque ele não quer que ninguém adore. E quando a pessoa se propõe a ler a Bíblia, a orar, a adorar, o diabo começa a trazer coisas. Esse é o trabalho dele. Mas se a pessoa está crescendo, essa chama do primeiro amor vai aumentando a cada dia, vai aumentando. O fogo vai ardendo todo dia no altar e não se apaga, então ela está na bênção. Eu vi nesses dias lá, que eu precisava de colocar algumas coisas em ordem. E fui anotando, e fui pedindo. E à noite, antes de dormir, eu falando com Jesus: Jesus, eu quero mais. E o Espírito Santo do Senhor vai se mover aqui nessa noite, encher o teu coração de desejo, de buscar mais ao Senhor. Para você e eu entrarmos no lugar onde Deus quer de conquista. Porque sem estarmos vivendo a chama do primeiro amor, as coisas não acontecem. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes nessa palavra. Por que nós devemos voltar ao primeiro amor? Por quê? Pensa aí, eu quero te dar um minutinho para você pensar. Quando você se converteu, ia à igreja quase todos os dias, não era assim? Não perdia um culto. Lendo Bíblia, querendo conhecer. Eu creio que com todo mundo é assim. Porque quando o Espírito Santo ele passa a morar na vida de uma pessoa, ele faz isso. Amém? A não ser que a pessoa se convenceu e não se converteu. Então, algumas coisas não acontecem. Mas por que eu devo voltar? Irmãos, aqui nós olhamos as pessoas, nós conseguimos ver o exterior. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece por dentro. Pode ser que aqui nesta noite não haja manifestação por parte de algumas pessoas em relação a esta palavra, mas Deus, Ele conhece o interior, Ele conhece o profundo de cada um de nós. Nós podemos até nos enganar, mas ao Senhor nós não enganamos. E o Senhor, Ele olha aqui para essa igreja de Éfeso e Ele diz assim: olha, Ele que caminha no meio da igreja, né? Ele diz: olha, eu sou Ele é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. É Jesus que anda no meio da igreja. Aleluia. Por que eu devo voltar ao primeiro amor? Porque Ele me conhece. Ele diz: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Jesus me conhece. Jesus conhece o teu coração. Ele conhece, irmãos, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele nos sonda. Ele nos sonda, e nesta noite o Espírito do Senhor está sondando, os olhos do Senhor estão passando aqui. Achei interessante uma visão que a irmã teve no culto retrasado aqui, contando. Uma que viu o anjo, e o anjo olhando
na altura do coração, passando em revista. Eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece a tua história, irmão. Ele conhece a minha história. E porque Ele conhece a nossa história, nessa noite Ele está liberando essa palavra para trazer um renovo espiritual para as nossas vidas. Aleluia! Antes mesmo que eu te formasse no teu ventre, eu te conheci. O Senhor disse para Jeremias. Pode ser que ninguém te conheça, mas Deus conhece. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele veio a este mundo, Ele ali com os seus discípulos, fazendo milagres, operando as suas maravilhas, os fariseus tentando no seu coração armar para prender Jesus, e a Bíblia diz, em vários textos dos evangelhos nós encontramos a Bíblia dizendo, Jesus conhecendo o que estava no seu coração. E Jesus se antecipava e falava com aqueles fariseus, com aqueles homens. Coisa boa é ser conhecido pelo Senhor. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Aleluia. Além de nos conhecer, Deus, Ele reconhece aquilo que nós estamos fazendo, a nossa luta, o esforço de cada um, amém? Ele reconhece, Ele diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Pode ser que ninguém veja. E é melhor não ver mesmo, aleluia. É melhor não ver. O diabo diz assim, olha, você podia não fazer isso não, sabe? Porque ninguém está vendo, ninguém reconhece seu valor. Mas eu estou mostrando na palavra de Deus aqui hoje, que Deus reconhece. Ele reconhece a obra de cada um de nós. Ele diz, eu reconheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ele vê aqui, o Senhor está mostrando aqui, que Ele reconhece toda a motivação, queridos, do nosso coração. O sofrimento, Ele diz, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que igreja abençoada. Ele está falando para uma igreja, Ele está falando para um povo. Igreja, você sofreu, eu sei que você sofreu, mas você não negou o meu nome. Igreja, você permaneceu firme, perseverante, teve paciência na hora da luta. Aleluia. Ele diz, olha, você trabalhou pelo meu nome e você não se cansou. Ele reconhece. A palavra de Deus diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele conhece cada uma das obras que nós fazemos. Então não precisamos tocar a trombeta e colocar no outdoor, porque Ele conhece. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. A outra razão, porque eu devo voltar ao primeiro amor. Primeiro, porque Ele me conhece. Segundo, Ele reconhece tudo aquilo que eu sou, que eu faço nele, pelo poder dEle. Porque sem Ele eu não posso fazer nada. Por isso a glória é dEle. Então você pode fazer mais e mais nele, para Ele. Mas Ele requer o meu compromisso. Diga compromisso. Aleluia. Compromisso, irmãos. Nosso compromisso é com Deus, através da sua palavra.
Amém? Então, ele diz aqui no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Irmãos, eu vou dar aqui algumas situações que vão nos revelar se nós deixamos ou não a prática do primeiro amor. Que primeiro amor é esse? É o amor por Jesus, é o amor pela palavra, é o amor pela oração, é o amor pelos irmãos. Eu não sei você, mas quando eu me converti, irmãos, eu ficava contando os minutos para ir adorar a Deus com os irmãos. Lendo Bíblia, orando. Quantas mulheres de oração andaram comigo no início da minha caminhada? Nós marcávamos dias de oração. Coisas tremendas Deus fez. Eu sei que com você foi assim também. Então, uma pessoa que ela está vivendo no primeiro amor, ela vive assim. Amando a palavra, amando a oração, amando a comunhão com os irmãos. E muitas vezes quando o Senhor nos chama para voltarmos ao primeiro amor, acontece que no longo da nossa caminhada, nos deparamos com pessoas, com situações, e que isso vai esfriando. E muitas vezes as pessoas chegam até a igreja e pensam assim: eu quero só ouvir a palavra, ir embora e não quero mais saber de nada, não quero nada com crente. Então, amados, o Senhor está nos falando, vamos voltar ao primeiro amor. Lembra que nós queríamos fazer, ajudar, pegar junto. E quantas vidas deixam isso? Mas hoje é uma noite especial para as nossas vidas, porque o fogo vai queimar, o gelo do coração vai derreter, aleluia. E nós vamos pensar direitinho como nós vivíamos e vamos voltar nisso, vamos dizer: Espírito Santo, me ajuda, eu quero. Ele só precisa da decisão. Eu quero. Aleluia. O outro sinal é o desejo ardente de adorar a Deus, irmãos. Deitava orando e adorando, e acordava orando e adorando a Deus e agradecendo, ia para o trabalho orando. Não era assim? Ainda é. É assim? Aleluia! Esse primeiro amor, irmãos, além de amor por Jesus, pela palavra, pela oração, pelo jejum, comunhão, desejo de trabalhar para o Senhor, uma dedicação sincera ao Senhor, em todos os sentidos. Quando nós nos convertemos, quando a gente vai lendo a palavra, o Senhor vai pedindo coisas, nós vamos entregando, irmãos. É mais difícil entregar depois que a pessoa está com mais tempo de crente do que entregar no início. Com algumas pessoas é assim, outras não. Nós estamos falando aqui, o Espírito Santo vai trabalhando. Então eu te pergunto, como você era espiritualmente quando você se converteu? Fervoroso? Fervorosa? Animado? Aleluia! Já deu vontade de falar em línguas agora? Quais são as coisas que nos fazem, irmãos, deixar esse primeiro amor? A Bíblia nos mostra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Primeira coisa que nos leva a deixar o primeiro amor ao Senhor é o amor ao mundo. Fomos arrancados
mas no decorrer da caminhada ali no deserto, nós olhamos para trás, para o Egito. Isso faz esfriar o primeiro amor. Nós não temos nada com o mundo. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, mas nós não temos nada com este mundo. O mundo passa e todas as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo. E o amor ao mundo nos faz esfriar na prática do primeiro amor. Olhar para os problemas alheios também. Muitas vezes nós olhamos para a vida dos outros, que muitas vezes não são referenciais de vida com Deus. E nós precisamos olhar para a palavra e olhar para homens e mulheres de Deus que têm vida com Deus e que nos aproximam mais de Deus e que têm palavras que mexem com o nosso homem interior para que algo aconteça. Eu ouvi lá nesse congresso, foi um pastor da Bola de Neve, que ele é um pregador, prega aqui e fora, tem uma obra linda no Haiti, com pessoas, com crianças, uma obra linda, coisa linda de Deus. E ele é uma pessoa assim, que tem um ministério bem sucedido. Ele não é o presidente lá da Bola de Neve, mas ele é uma das pessoas que anda junto e tem uma obra muito bem sucedida. Ele trabalha muito, é um homem de Deus, um homem de Deus. E ele foi a este congresso e ele testificou que procurou o apóstolo Géser e falou assim: olha, eu quero andar com você, eu quero aprender de você. Por quê? Porque tem fruto na sua vida. Então ele falou assim: irmãos, não adianta uma pessoa falar assim, ó, olha para Jesus, né? O apóstolo Paulo não disse que a igreja fosse imitadora dele, como ele era de Cristo? Só não tem coragem de falar isso alguém que anda em pecado. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que nós não podemos confiar no homem. A nossa confiança está em Deus, mas Deus levanta homens e mulheres de Deus. Amém? E os quais nós podemos sim desejar andar na mesma unção. Essa decisão eu tomei desde quando eu me converti. O Espírito Santo, irmãos, a obra de Deus na minha vida foi do Espírito. Eu não tinha pessoas para me ensinar, o Espírito Santo me ensinou a andar com pessoas que tivessem mais vida espiritual do que eu. Se eu tivesse andado por outro caminho, não tivesse aprendido isso do Espírito, talvez eu não estivesse tão firme na fé. Então, olhar para os problemas alheios, para a vida dos outros, para contra-testemunho, para aquilo que não edifica, apaga a chama do primeiro amor. Amém? Irmãos, nós vamos prestar contas diante de Deus das nossas vidas, das nossas atitudes. Nós não vamos prestar conta da vida dos outros. E o Senhor tem me ensinado algo. Se não é da minha conta, eu não tenho que me meter. E ontem o Espírito Santo falou isso para mim. O Senhor falou comigo, foi tremendo. O Senhor estava falando assim: minha filha, se você quer viver uma vida que você vai crescendo, crescendo, e essa chama vai ardendo no teu coração, não se meta em questões alheias e não cuide da vida de ninguém. Cada um tem a sua vida, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, se eu ficar falando, entende, me envolvendo com coisas que não é da minha conta, eu não vou resolver. Existem pessoas que têm tantos problemas e ainda quer cuidar da vida dos outros.
Vamos voltar ao primeiro amor? Eu estou falando que Deus falou comigo. Amém? E eu quero aprender. Eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Você quer para a sua vida mais e mais? Então, irmãos, amor ao mundo esfria o primeiro amor. Olhar para os problemas alheios esfria o primeiro amor. Agora quer ver algo forte que destrói uma vida espiritual? Pergunta aí o que é. Murmuração. Queridos, quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós abominamos a murmuração. Quanto mais nós orarmos em línguas, lermos a palavra, amém? Mais os nossos ouvidos não vão suportar murmuração. A murmuração esfria o primeiro amor. Porque o Senhor fala na palavra que nós devemos ser agradecidos. Devemos ter em nossos lábios cânticos, hinos, salmos, profecias, palavras de edificação. E quando nós murmuramos, nossa vida espiritual vai lá embaixo. E o diabo puxando. A murmuração, eu pego no braço do diabo e vou com ele. Caminhando, porque ele é um murmurador. Às vezes a gente reclama, o leite está quente. Eu vou falar de coisas simples que se tornam murmuração. Eu não queria isso aqui. Murmuração. Está murmurando. Porque está fazendo calor demais. Porque está chovendo. Porque o dinheiro acabou. Porque isso. Porque aquilo. E reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Quando a pessoa ela é murmuradora, irmãos, isso vai crescendo dentro da pessoa. Ela não consegue enxergar. E a palavra de Deus, eu não vou entrar nisso daqui. Mas os irmãos sabem quantos exemplos existem na palavra de Deus, onde o povo de Israel foi completamente destruído por conta da murmuração. Então, nós queremos voltar ao primeiro amor. Amém? Não temos nada com o mundo, não temos nada com a vida dos outros, e nós não murmuramos. A murmuração destrói. Destrói tudo, irmãos. Destrói família. Se é uma mulher, é triste, o homem não suporta. Se é um homem, a mulher não suporta. Se é uma criança, traz uma confusão dentro de casa. Deus nos abençoa. Nós não merecíamos nada. Éramos pecadores, servíamos a Satanás, mentirosos, falsos, destinados à ira. Deus nos amou, nos limpou, nos deu um novo nome, nos fez assentar nas regiões celestiais, nos deu dignidade, nos justificou. Nós só temos que agradecer. Só temos que agradecer, irmãos. Sede agradecidos. Murmuração destrói a igreja. Mas nós estamos crescendo. E nessa noite, se tinha alguém aqui que era murmurador, vai sair daqui dando muito glória. Porque você vai dizer, olha, demônio, você está debaixo dos meus pés hoje. Deus, pelo poder do Espírito Santo, está abrindo os meus olhos. Porque Ele nos ama. E você vai voltar ao primeiro amor. O desejo de Deus é nos fazer crescer, queridos. Vai nos fazer crescer, prosperar, avançar. E se o diabo falar aí no ouvido, não sei o quê, porque isso aqui está ferindo. Não! Nós andamos no Espírito. E nós somos tratados. Irmãos, uma pessoa que, presta bem atenção. Uma pessoa
que não se deixa tratar pelo Espírito de Deus, ela termina morrendo. Um coração não tratado, ele mata a pessoa. Aleluia! Uma outra situação que nos leva a deixar o primeiro amor é a falta de cultivar uma vida no Espírito. Isso aqui não pode faltar. Eu sempre tenho falado sobre isso. As práticas das virtudes espirituais nos aproximam mais e mais de Deus e nos fazem crescer. Amém? Então, vamos cultivar uma vida no Espírito. Vamos andar no Espírito. Amém? Vamos alimentar o Espírito, orando em línguas, lendo a palavra. Amém? Eu tenho muitos pontos para essa mensagem, mas eu vou andar só em algumas coisas para não cansar os irmãos. Alguns sintomas de quem deixou o primeiro amor são voltar às práticas das velhas formas de comportamento. Lá em Gálatas 4, versículo 9, diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles aos mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por Ele outra vez? Então, amados, o que eu quero dizer com esse versículo, que o Espírito Santo quer nos ensinar? Quando nós aceitamos o Senhor, aquelas coisas que nós deixamos de fazer e que porventura ao longo da caminhada com essas situações que vivemos, nós voltamos a fazer, então nós vamos retornar. Nós vamos eliminar das nossas vidas. Amém? O que acontece quando uma pessoa ela deixa a prática do primeiro amor? Ela desagrada o coração do Pai. E eu vejo que isso é algo assim muito sério, porque nós fomos chamados pelo Senhor para sermos adoradores e para agradar o coração de Deus. Agrade o coração de Deus, não tente agradar o coração dos homens, mas tente agradar o coração de Deus. E como eu agrado o coração de Deus? Observando na palavra o que Ele deseja, o que Ele requer para a minha vida, e andando à altura daquilo que Ele requer. Eliminando da minha mente os sofismas, as fortalezas, as coisas que estão fora da palavra, mas vivendo aquilo que Ele quer. Por quê? A Bíblia diz, Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quem retrocede, desagrada a Deus. Mais uma razão para nós voltarmos ao primeiro amor, amém? Um sintoma muito forte de quem deixou o primeiro amor é uma indiferença em relação ao arrebatamento. Nós precisamos, irmãos, olhar os tempos, olhar os sinais, olhar para a palavra, discernir os tempos e não permanecermos indiferentes em relação ao arrebatamento. Amém? As pessoas faziam pouco caso em relação ao que Jesus ensinava, algumas. Mateus 22, 5 diz assim: porém eles não fazendo caso, foram para seu campo, outro para o seu negócio. Esse texto fala daquela parábola que o Senhor manda convidar as pessoas para o banquete. E a Bíblia diz, eles não fizeram caso. Deus está nos chamando. Nosso coração, o Deus que nos conhece, Ele está vendo se eu estou fazendo caso da sua palavra hoje ou não. É forte isso, não é? O fogo vai queimando. Então, queridos, esses sintomas
e muitos outros que a palavra de Deus nos mostram, eles nos dão um norte para que nós possamos nos avaliar. Será que eu preciso voltar ao primeiro amor? Tem algum lugar onde eu parei e eu preciso verificar, eu preciso pensar, eu preciso conversar com o Espírito Santo, eu preciso deixar o Espírito Santo falar? Deus deseja isso para a igreja hoje. Deus deseja isso para a minha vida hoje, para a sua vida hoje. Aleluia, nós vamos responder. Amém? Ele aguarda uma resposta. No texto aqui, o último versículo que nós lemos, ele diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Isso aqui é uma atitude que cada um tem que tomar. Ele diz, lembra da onde você caiu. Em que situação foi? Foi uma decepção? Foi uma murmuração? Foi porque olhou para o mundo? Foi porque ficou indiferente? Foi um relacionamento quebrado? Uma decepção? O que foi? Aí ele diz, lembra-te. Depois ele diz, arrepende-te. Ninguém pode se arrepender no lugar do outro. Nós fazemos isso por identificação quando fazemos orações proféticas. Né? Nós fazemos orações de arrependimento por identificação. Mas a resposta a essa palavra aqui, ela é pessoal. Lembra-te. Arrepende-te. E aí ele diz, para concluir, e pratica as primeiras obras. Eu saí do imersão e hoje eu comentei com alguns irmãos o seguinte, eu falei, olha, nós ouvimos muitas palavras, ouvimos muitas coisas, Deus falou conosco poderosamente, nos renovou, nos avivou, nos fortaleceu. Mas, se eu não der continuidade àquilo que Ele tem colocado no meu coração, aquilo que Ele tem falado amanhã e depois, nada vai acontecer. Então, 2 pontos são importantes. O primeiro deles é o entender que eu preciso. Eu preciso. Se ninguém aqui precisa, eu preciso. Mas não basta só entender que precisa. Tem que fazer alguma coisa. E aí eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu vinha fazendo e pensar que alguma coisa vai mudar. Então eu posso relacionar, olha, isso aqui tem que sair, isso aqui tem que sair, isso aqui tem que sair, isso tem que sair, e andar em cima daquilo que o Espírito está colocando. Por quê? Porque, irmãos, eu quero te dar uma notícia não muito boa, no entanto, ela é verdadeira. Então, a verdade sempre é melhor. O mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. O pecado está aumentando e por conta do pecado aumentar, o amor das pessoas está esfriando e Deus está falando, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. E para a igreja prevalecer, unida, andando em vitória, conquistando, vivendo o sobrenatural de Deus, fazendo diferença, brilhando, salgando. Porque uma pessoa que perde o primeiro amor, a Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser pisado. Então nós precisamos, essa é uma razão forte para nós voltarmos à prática das primeiras obras. Aleluia! Nós precisamos. E o que tem por vir
até o arrebatamento da igreja, nós precisamos permanecer cheios do Espírito, cheios de Deus, cheios da palavra, com uma vida, irmãos, poderosa nas mãos do Senhor, sem temer nada e a ninguém, andando em autoridade. Quantos servos de Deus, filhos de Deus, estão andando de cabeça baixa, porque deixaram a prática do primeiro amor? Pessoas poderosas que fizeram coisas grandes, e o Senhor conhece, Ele reconhece, Ele está dizendo: olha, eu sei que você fez tudo isso, você foi fiel, você foi fiel, você permaneceu, mas você deixou aquele primeiro amor, você deixou, e eu tenho isso contra ti, e que o Espírito Santo está falando hoje: volta, volta. Acho que Deus não está falando comigo não, Ele está falando com todos nós, queridos. Volta, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, queridos, enquanto é dia. Uma igreja forte, poderosa, que anda em amor, andando em amor, orando uns pelos outros, crescendo, que adora a Deus, tem um desejo grande de adorar a Deus, tem alegria, tem prazer em adorar a Deus. O pastor lá falou o seguinte, olha o que o pastor falou assim: irmão, se você comprar um bilhete para você chega no cinema, o filme começou, deu 15 minutos, o cara lá da bilheteria fala assim: ó, já começou. Você compra o bilhete e entra naquele filme para assistir, se ele já está com 15, 20 minutos? Não. E por que a gente quer chegar na igreja depois do louvor? Ele falou isso. Estou falando que eu ouvi. O avivamento, a chama do primeiro amor faz com que, irmãos, quando a gente chega na igreja, já chega pulando, dando glória. Eita Jesus, que maravilha, eu vou te louvar. Há um ajuntamento de unção, e a unção vai crescer, eu vou ver anjo. Aleluia, sair correndo, igual a irmã Lenita saiu correndo aqui no culto. Diga: Deus tem isso para mim. Eu não quero menos do que Deus tem para a minha vida, do que Deus tem para a minha família, do que Deus tem para a minha casa, do que Deus tem para a minha vida espiritual. Deus vai restituir. E essa noite, queridos, é a noite. Vai depender da minha oração, vai depender da minha resposta ao Senhor, vai depender da forma como eu recebo a palavra e me humilho diante de Deus. Humildade é uma nobreza. Humildade é ser grande. Por isso que eu disse, eu comecei dizendo aqui, Deus falou comigo, eu preciso. Quer ser grande, seja humilde, seja humilde, seja humilde. O maior homem do universo foi humilde, é humilde, e foi até a morte de cruz. E o Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Aleluia!